Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda canal. Nosso relatório, nosso estudo mensal da seleção de empresas de setembro já foi divulgado. Diga aí o que você está achando deste ano por ser o nosso assinante. Se você não assinou, assine a gente. Isso vai mudar suas estratégias de investimentos e você vai ter muitos e melhores resultados, acredite. Olha, o mercado já está vendo uma recuperação da Bolsa com a perspectiva de novo corte da Selic. Os especialistas consideram que esse recuo do índice em agosto foi pontual, pressionados aí por ruídos vindos de China por conta do crescimento econômico lá, aquém das expectativas. Um dos principais argumentos para os analistas, que eles dizem que continua a haver potencial na Bolsa brasileira, é que, em termos de múltiplos, o Ibovespa segue abaixo da média histórica. O PL, né, está abaixo da média histórica, e normalmente trabalha na casa de 11 vezes. Então, estamos com o PL descontado. Além disso, é preciso ficar atento ao fluxo dos estrangeiros. São duas coisas que eu sempre olho: o fluxo dos estrangeiros e o PL das empresas da Bolsa de Valores. Muitos estão otimistas dos analistas que estiveram dando depoimento para o e-investidor do Estadão, e eles destacaram que setembro deve ser um mês melhor com relação a agosto. A Selic vai continuar caindo nos próximos meses, até o final deste ano. O ciclo de baixa continua, projeção para o final de 2024 de uma Selic de 9%. Então, eles dizem que não enxergam um derretimento da Bolsa até o final do ano. A Jenny Lee, estrategista da XP, disse que tudo vai depender da volta do fluxo estrangeiro. O Brasil continua com um valuation bastante descontado, e isso deve manter o investidor internacional olhando para cá. Também com uma visão positiva para a renda variável, a XP entende que pode ser um bom momento para aumentar o grau de risco das carteiras aqui no Brasil. Na Ágora, o sentimento também é de que o cenário é positivo e que é preciso apenas fazer escolhas criteriosas para montar um portfólio de longo prazo. A Ágora recomenda que se olhe as small caps, as companhias consideradas pequenas, quando comparada com as demais empresas da Bolsa. Para setembro, a Claritas mantém posição comprada em bolsa, tanto em setores mais defensivos, como também em companhias que oferecem serviços essenciais, como é o caso da energia elétrica, saneamento básico. Então, está aí algumas pessoas ouvidas sobre a Bolsa brasileira recomendando compra, a importância de ser seletivo e acreditando em dias melhores. Eu comungo dessa ideia. Boa parte dos bancos de investimentos nacionais e corretoras estão apontando a Bolsa a 130 mil pontos no final desse ano. Bancos americanos como o Bank of America, o JP Morgan, estão falando em 135 mil pontos. Eu acredito que é para lá que a gente vai. Esse é o meu sentimento, e a gente vai para lá. Né? Nós não vamos virar a Venezuela, os terraplanistas foram derrotados, os hards perderam, coitados deles. Olha, vamos falar de hoje. Os minoritários acionaram a justiça para apurar os problemas aí da reviravolta financeira que levou a empresa a um novo pedido de recuperação judicial. Foi uma grande pirotecnia produzida pelo Rodrigo Modesto Abreu, o amigão da vizinhança, né? Então, a companhia entrou com o segundo pedido de recuperação judicial poucos meses depois de alegar viabilidade econômica até 2025. Cerca aí de 200 acionistas minoritários da Oi
entraram com uma petição na Justiça do Rio de Janeiro, pedindo que sejam apuradas possíveis inconsistências relacionadas ao segundo processo de RJ da empresa. A ação foi ajuizada em caráter de urgência no dia 31 de agosto agora. Nós falamos sobre isso no nosso Instagram. Isso foi feito com a participação, aí, a liderança do Instituto Empresa, associação que representa investidores minoritários de empresas de capital aberto. Na petição, os acionistas lembraram que em setembro do ano passado, a Oi entregou ao Tribunal de Justiça do Rio um parecer técnico auditado pela Lix Contadores, que comprovava a sua viabilidade econômica por pelo menos 3 anos, com informações e avaliações técnicas que indicavam a estabilidade financeira da empresa pelo menos até 2025. A Oi apresentou um panorama otimista, tanto para os seus acionistas quanto para o mercado em geral, disse o texto da ação judicial movida contra a empresa. Essa postura estimulou a permanência dos investidores, além de incentivar novos investimentos, aumento de posições, investidas. Porém, apenas alguns meses após a conclusão do primeiro processo de recuperação judicial, a Oi fez um novo pedido de proteção contra os credores, evoluindo para uma nova RJ. A companhia alegou incapacidade e inviabilidade de arcar com as dívidas de curto prazo, ou seja, foi uma patifaria. A companhia espontaneamente apresentou o parecer técnico de viabilidade econômica. Se ela tivesse uma real dimensão de suas contas, poderia ter apresentado algo mais conservador, com ressalvas, mas nem a empresa, nem a auditoria fizeram esse trabalho, disse o advogado Adilson Bolico da Silva, que assinou a petição. Ele esclareceu que a ação prevê a produção antecipada de provas que apontem quais das partes falhou em entregar informações aos investidores, a Oi, a Lix ou ambas. A natureza da ação é declaratória, não estamos buscando condenar, mas trazer luz sobre a questão, disse Adilson Bolico. O advogado explica que, a depender do resultado da apuração, é possível entrar com uma ação de responsabilização contra a própria Oi, no âmbito da arbitragem, e contra a auditoria na esfera judicial. A Oi será demandada se as provas apontarem que houve responsabilidade da empresa. Ainda segundo o advogado, a ideia não é que a ação interfira no atual processo de recuperação judicial, mas não tenho nenhuma dúvida de que, a depender do que for produzido nesse processo que estamos tratando agora, o próprio juiz pode acabar deliberando por uma comunicação ao juízo da recuperação judicial. A Oi disse que não vai comentar sobre essa ação na justiça. Ora, bolas, se a Oi não comenta sobre outros fatos, iria comentar sobre este processo? Não consigo ver nenhuma boa vontade da Oi para comentar absolutamente nada, na verdade. Então, é isso. Eu lembro a vocês que nós estávamos muito animados com o case da Oi. Nós acreditamos firmemente nas propostas do Rodrigo Abreu, no projeto que o Rodrigo apresentou, no plano de ação, na execução do plano de ação. Confiamos na direção que a empresa estava indo, sabíamos das dificuldades, óbvio, no caso de recuperação judicial, mas acreditávamos que a Oi poderia chegar em 2025 tendo suas ações no valor de R$5. Acreditávamos piamente que isso era possível, que todo um cenário poderia ser percorrido, todo um caminho poderia ser percorrido para se chegar a este nível, a este patamar. E que depois disso, este valor da Oi poderia ir também de R$5 para R$10, conforme a dívida fosse melhor equacionada e reduzida, para um patamar muito mais aceitável. Mas não contávamos com a segunda recuperação judicial, foi um golpe, essa é a palavra, golpe, o jogar fora a auditoria da Lix, ao meu ver, foi uma fraude, um estudo que não parou de pé, feito por gente que não sabia o que estava fazendo ou que estava já comprometido em enganar as pessoas. Esse estudo da Lix só pode ser isso. Ou as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, ou então estavam compartilhando o intuito
de enganar as pessoas. Não é possível ter uma terceira opção, né? Então, em fevereiro, a gente procurou o Instituto Empresa. Nós já tínhamos feito algumas lives com o Eduardo, que preside o Instituto Empresa, e a gente, então, num domingo, a gente conversou com ele e disse, olha, Eduardo, é hora de fazer alguma coisa, é hora de dar entrada numa ação, e aí ele conversou comigo, a gente procurou refletir sobre o que poderia nos calçar numa iniciativa assim, de interpelar a empresa judicialmente, e chegamos à conclusão que aquela live que o Rodrigo fez em dezembro na Genial Corretora, né, onde ele disse que nada mantinha mais a Oi presa à recuperação judicial, que era uma questão apenas de uma decisão do juiz, assim como aquele estudo, o laudo da Lix, né, nós tivemos acesso ao laudo, compartilhamos com o Eduardo do Instituto da Empresa, discutimos o teor do laudo, o grau de responsabilidade que aquele laudo tinha, dizendo que a empresa estava com a saúde financeira em perfeito estado pelos próximos 3 anos, né? E, por fim, ainda argumentamos com o Eduardo a respeito daquela entrevista do de um grande investidor, né, que ele tinha investido em Oi, e o Jacuski tinha investido em Oi, e depois ele, em dezembro, deu uma entrevista antes da saída da recuperação judicial, logo nos primeiros dias de dezembro, antes do fim da recuperação judicial da Oi, ele disse, olha, a Oi está para sair da recuperação judicial. Aí os jornalistas até riram, ele disse, eu tenho informações, vai sair nos próximos dias, mas não adianta nada, porque ela vai entrar numa nova recuperação judicial. E desta feita vai entregar tudo nas mãos dos credores. Essa entrevista é reveladora porque mostra o vazamento de informações sigilosas, que deveriam ser sigilosas, né? E ele disse, olha, eu já fui investidor de Oi, investi na empresa acreditando nas promessas da diretoria da empresa, do presidente da empresa. Depois eu descobri que eu estava sendo enganado, então vendi tudo, mesmo com prejuízo. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Foi a fala do André Jacuski nessa entrevista nos primeiros dias de dezembro. Isso também acreditamos que seja uma prova para mostrar que havia informações sendo passadas para outros investidores sobre a situação da empresa e que não poderiam estar sendo compartilhadas, na verdade. Mas, de toda sorte, o Jacuski fez o papel de revelar que havia aí muita tramóia nesses bastidores da empresa, né? Quem disse isso foi o André Jacuski, né? Muito bem. Então, é importante a gente estar atento a essa ação judicial. Acreditamos que ela possa ter algum êxito. O Brasil merece que essa ação tenha um êxito, que possa se punir a empresa, que possa se punir o Rodrigo Abreu e os seus diretores, porque o Brasil precisa ser um país sério, a Bolsa Brasileira precisa ser séria. Nós precisamos fazer um copiar e colar em relação às leis americanas, para que aqui tenha muita seriedade, e que a Bolsa, de fato, possa ser um ambiente, não para especulação, pode até ter a especulação, mas que seja um ambiente para bons investimentos e para que as pessoas possam construir um patrimônio para garantir a sua aposentadoria, uma vida melhor, né? Então, eu acho que a Bolsa pode, sim, ser utilizada desta forma, mas é preciso mais transparência, é preciso punição para os que praticam rolos, né? Para os que praticam fraudes, manipulações, e tanto as empresas precisam ser punidas, como os gestores também precisam ser punidos. E os minoritários precisam ser recompensados quando houver uma bandidagem, uma patifaria explícita. Os minoritários precisam ser recompensados. É o que eu entendo que deva ser feito, é o que precisa ser feito, para que mais e mais pessoas possam investir na Bolsa de Valores e que se faça uma dinâmica de amadurecimento aqui, como aconteceu nos Estados Unidos. É tudo que eu sonho. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.